Vamos ver o que a grande mídia tem falado ao longo desses últimos dias. Vamos botar algumas manchetes que saíram aqui na grande mídia. Eu não sei se a gente vai começar pelo Estadão, pelo Globo. Vamos lá, produção, põe aqui. Então, vamos começar pelo Estadão. Estadão deu a seguinte matéria. Lula é um sujeito de sorte, com um cenário exterior bem melhor do que o previsto e sinais positivos na economia interna, está na hora do presidente aproveitar a sorte para fazer escolhas certas. Ou seja, Lula só está fazendo besteira, não está fazendo escolhas certas, segundo o Estadão, né? E ele podia aproveitar que deu sorte e parar de fazer besteira. Vamos ver o que o Globo diz. Eu acho que é o Globo que a gente tem aqui. Ó, o Globo, Merval Pereira, né? Merval Pereira falando o seguinte: não basta sorte. Banco Central independente tem a mesma característica simbólica, à custa do PT, e custa ao PT entender que a política de juros do BC teve papel fundamental para o controle da queda da inflação. Ou seja, o mérito é do Roberto Campos Neto, o mérito é dos governos anteriores, né? É o que o Globo tá querendo dizer aqui. Mas tem mais, não tem mais? Tem mais matéria aqui falando que o governo... essa aqui é a matéria da Revista Oeste, né? Da turma que gosta de bater no governo também, dizendo o seguinte: olha só, isso que está acontecendo, isso tudo vai acabar. Tá? Vocês estão achando que a economia está melhorando? A economia vai para o buraco. Ainda só não chegou a hora. Então ele diz o seguinte: olha, esse relatório que saiu melhorando a nota do Brasil, esse relatório da S&P, esquece isso. Tá? A gente vai dizer o seguinte para você: as coisas vão piorar, vão se deteriorar. Então, aqui, ó, Goldman Sachs critica o relatório da S&P e aponta, ou seja, prevê deterioração da economia brasileira. Isso aqui é o que o S&P está dizendo. Mas tem mais. Vamos ver. Vamos ver o que mais as pessoas estão dizendo sobre a sorte do Lula. Vamos lá. Próximo post, tem o do Moro, tem outro de jornal também. A gente separou ali todos. Tem mais um de jornal, hein, gente? Vamos lá. Post do Sérgio Moro. Sérgio Moro, o que ele postou ontem quando saiu essa melhora da nota do Brasil? O Brasil tem que comemorar a elevação da nota... Isso é Moro escrevendo, desculpa, tá? Parece que eu estou falando errado, mas o Moro escreve assim mesmo. O Brasil tem que comemorar a elevação da nota do Brasil, né? Moro. Pela S&P, o Standard Poor's, que é a agência que dá nota, né? Para uma nota de crédito para as economias, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, que atrai e facilita investimentos. Já o governo Lula, né, pela vida dele, tem que aprender, pois a elevação decorre sobre políticas adotadas pelo Temer e Bolsonaro, ou seja, o Lula. O mérito é do governo anterior. Vamos agora a Mônica Waldvogel. Vamos ver o que a Mônica Waldvogel falou. Olha o que a Mônica Waldvogel falou na Globo News. O Brasil conseguiu. É por essa super safra para fora. Ela já deu outra explicação. O negócio é a safra, são as commodities. De novo, né? Ela está falando que são as commodities. Por sua vez, entra mais dólar. O dólar cai, ajuda a inflação e dá essa sensação de bem-estar. Então, é uma coisa que o governo não precisa se mexer. O governo não fez nada. Segundo a Mônica Waldvogel. Na verdade, essas coisas, a safra foi plantada no passado. Então, é tudo se ajeitando. Teve um lance de sorte. Então, a Mônica Waldvogel diz que são as commodities que o governo deu sorte. Gente, você sabe que tem várias pessoas, vários pensadores ao longo da história já falaram sobre essa questão de sorte. O Thomas Jefferson, por exemplo, ele dizia que quanto mais a vida passava, mais ele notava que quanto mais esforço ele fazia, mais sorte ele tinha. Essa é uma frase famosa, foi adaptada pelo Tiger Woods, por exemplo, que falava o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho no jogo, né? Mas outras pessoas, como Woody Allen, naquele filme Match Point, ele dizia, né, na verdade, o personagem começava dizendo o seguinte: olha, o cara que disse que na vida é melhor ter sorte do que ser bom, entendia muito das coisas. E aí eu já começo dizendo o seguinte: se Lula é realmente esse cara que tem tanta sorte,
que quando ele entra as coisas melhoram, e foi assim lá em 2002, quando ele venceu, foi assim em 2006, depois quando ele venceu, está sendo assim agora, vão ficar com cara de sorte, né? Se é para escolher entre o cara que tem sorte e o cara que não tem sorte, vamos ficar com cara de sorte. Mas será que isso é sorte? Será que tudo isso que essas pessoas estão falando não dava para prever? Sem querer dar aquela do eu te disse, não te disse, sem querer dar aquela do eu te disse, não te disse, eu vou puxar um tweet que eu fiz em novembro do ano passado. Eu fiz esse tweet em novembro do ano passado. Põe o meu tweet aqui. Olha só. Deu sorte. Pegou o boom das commodities. Novembro do ano passado eu escrevi isso. Mônica Waldvogel. Mônica Waldvogel. Na verdade, só colheu os frutos do que o Paulo Guedes plantou. Isso aqui é o quê? Moro. Sérgio Moro. Ou, uma continuação do que o Moro diz, foi esperto, fez tudo o que a direita manda. Embaixo, esperem, já já vocês vão ver a bomba explodir. Goldman Sachs. Goldman Sachs, e revista, que está na Revista Oeste. Aí eu termino dizendo aqui, dando aqui umas ideias para os Minions, para explicar a melhora da economia quando acontecer. Não tinha erro. Não tinha erro, estava tudo escrito. Eu não tenho bola de cristal. Mas, como Mark Twain diz, a história não se repete, mas ela rima, e rima muito parecido. É claro que a turma ia usar isso, as gavetas estão prontas, as desculpas estão na mesa. E em novembro eu falei exatamente o que ia acontecer. Começando com esse exatamente igual que a Mônica Waldvogel falou, exatamente, depois falando esse que o Moro falou e depois falando esse que a Goldman Sachs falou. Agora vamos ver alguns dados. Vamos ver alguns dados, porque eu acho que é importante. Porque o pessoal fala, não, mas o Bolsonaro pegou a pandemia. Calma aí. Você teve 2 anos de Temer e 1 ano de Bolsonaro com as mesmas políticas, antes da pandemia. E como é que foi o crescimento durante esses 3 anos, 2 de Temer e 1 de Bolsonaro? Foi, em média, 1% ao ano. 1% ao ano. E veja que tinha que ter crescido muito mais, porque quando teve aquele ataque institucional no Brasil, o golpe com a ex-presidente Dilma, e a economia brasileira caiu 7%, era fácil subir muito, porque você tem uma coisa que a gente chama na economia de efeito base, você está comparando com um número muito baixo. Veja, Vivian, que se uma coisa cai de 10 para 2, ela caiu 80%. Se ela sobe de 2 para 4, ela subiu 100%, mas ainda está muito abaixo lá de trás. A gente chama isso de efeito base. Tudo que cai muito, os números que mostro a seguir são números de uma alta muito grande. Então, o governo, os 2 primeiros anos, os 2 anos do governo Temer e o primeiro ano do Bolsonaro, sem nenhuma crise, com as políticas neoliberais dele, foram um desastre, mesmo com uma base, para comparar, muito baixa. Aí, beleza. Aí a gente tem agora a entrada do governo Lula. Eu queria mostrar 2 gráficos, podia mostrar um monte. A gente tem tempo aqui. Mostrar 2 gráficos para vocês. Vamos botar o primeiro gráfico, que é o gráfico do CDS de 5 anos. Eu vou explicar para vocês. O que é 5 Years CDS? CDS quer dizer Credit Default Swap. É um seguro que as pessoas fazem, para, se o Brasil quebrar, se o Brasil não pagar sua dívida, eles poderem receber o dinheiro mesmo assim. Então, pessoas do mundo inteiro, elas falam o seguinte, olha, eu vou comprar um seguro, porque com esse seguro eu posso emprestar dinheiro para o Brasil. Se o Brasil quebrar, eu recebo tudo do mesmo jeito. Quanto pior a situação do Brasil, mais caro é o seguro. É igual você tem um automóvel. Você mora numa região onde tem muito roubo de automóvel, vai ser mais caro o seguro. Você mora numa região onde ninguém rouba automóvel, vai ser muito barato o teu seguro. Então, esse gráfico é o seguinte, quanto mais alto ele está, mais risco o Brasil tem. Aí você vê, ele bateu ali em 22 o nível mais alto, ele dá um pico logo ali, antes das eleições, o Lula vence. Olha o que acontece com o risco do Brasil visto pelo mundo. Cai quase pela metade. Esse gráfico mostra como o resto do mundo está vendo o risco Brasil.
Não teve uma queda tão radical como essa, não teve uma queda radical tão radical como essa, ao longo, pode botar ano para trás aí. Quando o Lula entrou, o mundo inteiro, isso aqui não foi por causa da safra, isso aqui não foi porque o resto do mundo inteiro melhorou, não, essa melhora de Brasil foi uma melhora muito mais acentuada do que todos os outros países com os quais a gente se compara. Pode botar México, pode botar África do Sul, pode botar um monte de países emergentes, né? Segundo gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é o gráfico que a gente tem da taxa de juro do Brasil, isso aqui, ó, taxa de juro, o Tesouro Pré-fixado 2029, ou seja, quanto que é a taxa de juro prevista de hoje até 2029. Quanto maior a expectativa de inflação, quanto maior assim, a percepção de que o dólar vai explodir, de que a inflação vai subir, mais isso piora, Você vê que esse gráfico já teve aqui em várias posições, ele chega no nível onde negociou ali no começo de 2022, ele chega ali no processo eleitoral. O que tem acontecido com ele ao longo do ano? Olha só, ele já veio para níveis abaixo de 11%, sendo que ele esteve a quase 14%. Isso aqui é melhora da percepção das pessoas, porque é quanto as pessoas emprestam dinheiro no longo prazo. Está diminuindo. E por que está diminuindo, Vivian? Por que está diminuindo, William? Porque, e agora eu vou falar assim, olhando para você, mas imaginando que eu estou olhando para o Merval, olhando para a Mônica Waldvogel, olhando para os caras da Revista Oeste, olhando para você que, enfim, adotou, né, como lógica na sua cabeça o pensamento neoliberal. Todas as vezes que um país desigual como o Brasil resolver derramar um pouco mais de dinheiro nas camadas mais pobres, ou seja, fazer com que minimamente o dinheiro entre no ciclo econômico, não pela mão dos mais ricos, mas pela mão dos mais pobres, você está fadado a esse resultado. Esse resultado, ele é inescapável. A economia vai melhorar. Não tem como. Eu costumo dizer o seguinte, é como se você quisesse cuidar de uma planta, né? Você pode pegar e regar a planta na folha. Quando você rega na folha, vai ter um pedaço da água que vai ficar ali na folha, vai evaporar, vai descendo pela árvore. Quando descer pela árvore, vai ser absorvido ali pelo tronco, não vai chegar e um pedacinho da água vai chegar na raiz. Esse pedaço que chega na raiz, esse pouco pedaço, pode ser que não seja suficiente para alimentar a planta inteira. E pode ser que a planta morra por falta, enfim, de água e de nutrientes também, porque essa água que vem do solo traz consigo nutrientes. Quando você rega a planta ali na raiz, toda a água que você joga, ela vem para a planta e chega até as folhas, chega até os níveis mais altos. Então, o que acontece? Todas as vezes que você pega e resolve ter... O que o governo está fazendo? Ele tem um programa, que é o de Bolsa Família, que ele ampliou e aumentou o valor. Ele está fazendo programas para tirar um pedacinho, né, da vantagem que os muito ricos têm no Brasil de receber subsídios e de ganhar as disputas tributárias. A gente teve, eu falei já aqui, uma das principais mudanças desse governo foi a mudança do voto de qualidade do CARF. Foi uma mudança importantíssima. E tirar aquele oba-oba dos impostos de renúncia que tinha quando empresas usavam o benefício fiscal que tinham para abater o benefício no imposto que tinha que pagar. Quase 100 bilhões por ano. Uma vitória que ele conseguiu no STJ também. Então, o que quer dizer isso? É você tirar riqueza que cai na folha e botar que cai na raiz. Meu irmão, não tem erro. Não tem erro. A economia cresce. É uma forma que o Lula já experimentou, inclusive, né? E se fizer mais 10 vezes, o resultado 10 vezes vai ser esse. O grande medo das pessoas que defendem o neoliberalismo é que, à medida que você faz isso, a raiz vai se fortalecendo.
a raiz vai se fortalecendo. E quando a base se fortalece, meu irmão, ela pode se estruturar. Quando a base se fortalece, ela desenvolve um pensamento crítico e uma percepção do que está acontecendo que é perigosa. A minha crítica, quando eu faço aqui ao governo Lula, sempre vai ser o seguinte: olha, que legal que você fez isso, mas eu acho que não é o suficiente e não acho que não é nem perto do suficiente. Eu acho que a gente tinha que tentar fazer mais. Eu acho que o maior erro da esquerda no Brasil sempre foi não ter sido esquerda o suficiente. Mas, meu irmão, ser esquerda na economia, principalmente dessa forma assim, responsável, como o Lula sempre é, cara, não tem erro. Não, o que tem erro é sair privatizando tudo. O que tem erro é você cortar o dinheiro que cai nas camadas mais pobres. O que tem erro é você subir juros imaginando que no Brasil a inflação é de demanda e não uma inflação de oferta. Agora, por que eles fazem isso se é um erro? Porque o que está em jogo aqui é uma equação de poder. É uma equação de poder. E um país extremamente desigual é um país que não só acumula recursos na mão de poucos, mas, mais importante do que isso, acumula poder na mão de poucos. E é esse poder que tem que ser protegido, tem que ser blindado, tem que ser, enfim, defendido a qualquer custo. E é esse poder concentrado que é defendido pelo Merval e pelas organizações Globo. É esse poder concentrado que é defendido pela Revista Oeste e pelos bolsonaristas. É esse poder concentrado que é defendido pelo Sérgio Moro e a República de Curitiba. E é contra esse poder concentrado que a gente luta. Falei aqui na semana passada. Eu não tenho dúvida que esse governo vai ser um governo bom. Daquele governo que, quando todo mundo falou que ia crescer 1%, eu falava, vai crescer 2,5% esse ano. Pode puxar aqui os vídeos, que nem eu puxei o Twitter, a gente grava tudo aqui, a gente guarda tudo. Esse ano vai crescer uns 2,5%, e acho que nos próximos pode crescer 3,5%, eventualmente até um pouco mais. O problema, eu reclamava, é que esse arcabouço, ele não deixa a gente crescer muito mais. Por que a gente não pode crescer 7%, 8%? Por que a gente não pode ter um mega foco em derramar esses recursos nas camadas mais pobres, na população trabalhadora? Por que a gente não pode derramar recursos nas organizações, nos movimentos sociais, para eles se organizarem mais ainda? Para a gente ter organizações mais fortes, associações mais fortes, sindicatos mais fortes, e enfrentar esse poder que a gente tem no país, que é esse poder concentrado. Então, a minha luta é o seguinte: esse governo, a área econômica, vai fazer a economia melhorar. Eu não tenho dúvida. A situação das pessoas mais pobres vai melhorar. Eu não tenho dúvida, porque não tem erro. Não tem erro. E não é sorte. Quem fala que é sorte mostra que é um recalcado que está torcendo contra. Sabe aquela história que o pessoal falava que a gente estava torcendo contra o governo Bolsonaro? É essa turma que está desesperadamente torcendo contra o governo Lula e torcendo para ter uma bomba para explodir na frente. Esse governo vai apresentar uma economia boa, mas eu acho que a gente não deve mirar no boa. Eu acho que boa não basta para um contingente de mais de 100 milhões de pessoas que não tem o futuro que deveria poder ter para oferecer para os seus filhos. É por isso que eu digo que é o seguinte: vamos buscar mais conflito, vamos buscar uma ruptura com esse modelo econômico, e aí sim, uma revolução da maneira desse país funcionar. E não tem erro. Se a gente buscar essa revolução, se a gente buscar essa ruptura com essa lógica econômica, se a gente buscar esse caminho, que é o caminho onde o Estado tem um papel importante, onde os trabalhadores e trabalhadoras podem se organizar, onde as pessoas que geram a riqueza do país têm direito a ficar com essa riqueza, isso gera produtividade, porque essa pessoa sabe o que fazer com dinheiro, porque ele sabe criar riqueza. Quem não sabe o que fazer com dinheiro é o cara da Faria Lima, que ganha uma fortuna de juros em troca de nada. A gente esteriliza a economia funcionando do jeito que o neoliberalismo quer que a gente funcione. Então, Merval, Mônica Waldvogel, Revista Oeste, Sérgio Quaquá Moro, todos vocês passaram recibo. Lula está colhendo a sorte daquele que faz a coisa certa. Aqui a crítica
é ainda e vai ser. Dá para ser bem mais certo do que isso. Dá para ser bem mais radical nessas mudanças. E as pessoas não precisam ter medo desse radicalismo, porque o destino para esse país, se a gente for radical, como nós propomos aqui, é ser um país mais justo, mais digno e com menos pobreza. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir ver, em algum momento, a pressão popular ganhar força e esse governo adotar essa radicalidade que pode fazer toda a diferença.